No tema Origem, nós estamos estudando o livro de Gênesis. E nós estamos compreendendo as origens, o início. Como as coisas começaram. Especificamente hoje, quero falar com você sobre o seguinte título: Existe esperança em meio à tragédia. Você pode repetir esse título? Existe esperança em meio à tragédia. Qual tragédia, pastor? A tragédia que nós ouvimos na semana passada. O pecado cometido por Adão e Eva. Gênesis apresenta um quadro muito interessante. Capítulo 1 e 2, criação. Apresenta Deus como o Criador de todas as coisas. Aquele que administra, organiza e estabelece um propósito claro para a sua criação. Gênesis capítulo 3 narra a queda. O que é a queda? É a rebelião contra o Criador. Mensagem pregada semana passada pelo pastor Gustavo. O momento em que o homem ele decide abandonar Deus. O momento em que o homem decide desobedecer ao seu Criador. E a partir de então, o homem foi tomado pela culpa e pela corrupção. Mas é precioso nós percebermos que depois de falar da criação, depois de falar da queda, a Bíblia fala sobre redenção. Esses três temas que já estão nos 3 primeiros capítulos de Gênesis, são norteadores para a Bíblia, para todo o conteúdo da Bíblia. É chamado por alguns de metanarrativa bíblica, ou seja, faz parte da compreensão geral, juntamente com a consumação, criação, queda e redenção, apresentam de forma resumida o conteúdo da Bíblia. E algo interessante, a partir do capítulo 3 de Gênesis, até Apocalipse capítulo 21, a redenção está sendo desenvolvida. Ou seja, a Bíblia é uma história de redenção. Uma história onde o Criador está em busca da sua criação, promovendo a redenção do seu povo. Quando você deseja entender a Bíblia de maneira clara e direta, você precisa perceber a criação, a queda, a redenção que o Criador promove e, por fim, a consumação que está nas Escrituras. Nesse sentido, nós olhamos para a realidade da queda e nós percebemos que ela afeta a todos nós. Sim ou não? Quando você ouviu semana passada a mensagem sobre o pecado de Adão e Eva, você se percebeu naquele lugar, sendo tentado, sendo por vezes instigado a pecar contra o Criador. E nesse sentido é interessante uma frase do Billy Graham, onde ele falou o seguinte: toda vez que o homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo tem sempre um barco pronto. É verdade ou não é? Todas as vezes que surge em nosso coração um desejo para afastar-se de Deus, o nosso Criador, o mesmo tentador que lutou contra Adão e Eva lá no Jardim do Éden, ele continua nos nossos dias, trazendo possibilidades ou tentações diante de nós. E aí talvez você lembra da música, né? Mas todo dia o pecado vem, me chama, mas eu escolho Deus. Nem sempre, né? Só que não. Nem sempre escolhemos Deus. É verdade ou não é, meus irmãos? A realidade do pecado está na nossa vida, na nossa caminhada.
E o que precisamos hoje entender, primeiramente, são as consequências dele. Por isso, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. Quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? O homem respondeu: foi a mulher que me deste. Isso começou lá atrás, gente, e continua do mesmo jeito, não é verdade? Foi a mulher que me deste. Ela me ofereceu do fruto e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? A mulher olhou para um lado, olhou para o outro. A serpente me enganou, respondeu a mulher. Foi por isso que eu comi do fruto. Quero que você feche os olhos, mais uma vez nós vamos orar. Pai, precisamos que o Senhor nos dê clareza e compreensão da Tua palavra. Nessa noite, que o Espírito do Senhor ministre a todos que estão ouvindo de uma forma clara, para percebermos que o Senhor é um Deus que redime, que restaura o seu povo, e que essa restauração alcance aqueles que estão ouvindo isso. Nós pedimos no nome de Jesus, amém. Meus irmãos, algo que precisa ficar muito evidente a partir desse texto são as consequências do pecado para o ser humano. Nós temos que entender as dimensões onde nós fomos afetados como consequência do pecado que foi cometido por Adão e Eva e pelo pecado que hoje nós cometemos. E a primeira dimensão onde fomos afetados é no relacionamento com Deus, o nosso Criador. A partir do pecado de Adão e Eva, o relacionamento com Deus não foi mais o mesmo. A primeira evidência disso é que houve separação. Eu leio esse texto, e eu li muitas vezes essa semana, fiquei relendo e pensando, Deus chegando no jardim do Éden, e Adão ouvindo Deus, conversa com Eva e diz: ei, é Deus, e agora, o que a gente vai fazer? Vamos nos esconder, vamos para trás da porta não, né? Para trás da árvore, atrás da moita. Precisamos nos esconder do Criador. O pecado causou um distanciamento do homem no relacionamento com Deus. O pecado fez o homem se afastar do seu Criador, não só nesse sentido de distanciar-se dele, mas em rebelião no seu coração. Portanto, você percebe a grandiosa separação que existe a partir do momento que o homem decide pecar. A presença de Deus deixou de ser deleite. O homem perdeu o prazer de estar na presença de Deus. O pecado amargou o relacionamento com Deus. Já tomou um suco de limão e depois tentou comer um chocolate? Alguém já fez isso? A boca fica amarga e aí você vai comer o chocolate e perde aquele sabor. Gente, eu estou usando uma ilustração para ficar claro para vocês. Mas, gente, o relacionamento com Deus, que era algo muito precioso,
foi perdido. Por quê? Porque o pecado amargou tudo isso, destruiu. E é interessante que a palavra andava, ela se refere à intimidade e constância, ou seja, Deus estava de forma constante indo em direção ao homem, querendo ter intimidade e ter relacionamento. Quem busca o homem para um relacionamento? O próprio Criador. Desde o Éden, sempre é o Criador que vai em direção à criatura, sempre é o nosso Deus que nos procura, sempre é o nosso Deus que vem ao nosso encontro. É Ele quem está chamando muitas pessoas, inclusive nessa noite, para estar nesse lugar, chamando para um relacionamento verdadeiro. O problema é que o triste do pecado faz com que o homem deixe de encontrar prazer na presença de Deus. Pastor, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu estou perdendo o prazer de estar nos cultos, perdendo o prazer de ler a minha Bíblia, perdendo o prazer de conversar com Deus. Eu estou perdendo o prazer, o deleite, a alegria na comunhão com o meu Senhor. O que está acontecendo? Eu não sei. Uma das possíveis respostas para isso, de forma bem objetiva, é que o pecado está cegando seus olhos e atrapalhando o relacionamento que você pode ter com o teu Criador. Pode existir algo que está guardado em seu coração, e você percebe que é exatamente isso que Adão e Eva estavam tentando fazer: se esconder, guardar de alguma forma a sujeira do seu pecado. Eu não sei quantos aqui já foram parados numa blitz. Quem aqui já foi parado numa blitz policial? Estava dirigindo seu carro, de repente, encosta aí, senhor. Já aconteceu? Comigo aconteceu, eu tinha 19 anos, morrendo de medo, tinha acabado de tirar a carteira. Mas estava tudo bem, mas eu senti medo mesmo assim, né? Policial lá armado e tal. Enfim, fiquei com medo. Agora, tem gente que quando chega diante da blitz policial tem medo, sabe por quê? Não tem carteira de motorista ou porque ela está vencida. Calma, agora não é hora para você olhar isso, tá? Depois você verifica a tua. Mas é importante. Ou então, documento do carro está atrasado. Ixi, vou tomar uma multa, o carro vai ser guinchado. O medo da blitz que muitas pessoas têm é porque estão em débito. Ou ainda, o pai chama o seu filho: filho, vem cá. O filho não quer chegar, não quer aparecer. Vem cá, filho, eu quero saber quem pegou dinheiro na minha carteira. E o filho se esconde, foge. Não posso agora, estou no banheiro, estou com dor de barriga. Usa muitos subterfúgios para fugir do seu pai. Por quê? Está em débito. Cometeu algo errado. Essa tendência do Adão e da Eva continua em nós. Ainda carregamos essa realidade do pecado, onde tentamos nos esconder de Deus. Mas esse Deus amoroso continua perguntando: Robson, onde você está? João, onde você está? Lucas, Mariana, Paulo, agora coloca o seu nome. Onde você está? Deus continua chamando o homem para perto de si, expressando que ele está em busca de um relacionamento. E quando Deus faz essas perguntas, não é porque Deus não sabe onde Adão está. Quando Deus pergunta o que aconteceu, não é porque Deus não sabia o que aconteceu. As perguntas de Deus têm um propósito de gerar a confissão, o reconhecimento do erro. Desde Gênesis é estabelecido o princípio de que para se relacionar com Deus é necessário verdade e transparência. É por isso que lá no Salmo 51 está escrito: sei que amas a verdade no íntimo. Deus espera que os seus filhos se aproximem dele em verdade, mesmo que essa verdade seja fria, ruim, feia.
mesmo que essa realidade seja de um pecado. Deus espera a sinceridade. E quando Deus então chama Adão e Eva para esse ambiente de confissão, o que aparece? A culpa e o medo. Gente, é a primeira vez que o medo vai aparecer na Bíblia. Adão dizendo para Deus: ai Senhor, eu me escondi porque eu tive medo. Eu estava nu. E aqui obviamente não é uma questão física, mas o que está sendo expresso é que ele percebeu que diante de Deus ele tinha perdido a sua inocência. Ele tinha perdido a capacidade de se aproximar do seu Criador de forma verdadeira e honesta. A partir do momento que o homem decide pecar, ele se torna um ser fragmentado, ele se torna um ser ambíguo e totalmente contraditório. É por isso que Adão, questionado, terceirizou a culpa. A mulher que o Senhor me deu. Ele joga a culpa para a esposa, exatamente porque ele não sabia reconhecer o seu próprio erro. E é interessante que nesse sentido, ele culpa até mesmo o próprio Criador. A mulher que o Senhor me deu. Olha só, a astúcia de Adão. Deus, se o Senhor não tivesse me dado essa Eva, o negócio tinha sido mais tranquilo aqui no Éden. Mas o Senhor me deu Eva, ela me induziu ao pecado. Meus irmãos, o que nós percebemos nesse texto é como um homem tomado pela culpa e pelo medo, ele é capaz de enxergar fantasmas em espantalhos e, consequentemente, fugir da sua responsabilidade. A mulher, igualmente, lançou a responsabilidade sobre a serpente, mostrando que o pecado é como se fosse uma areia movediça. Quem entra nesse lugar, quanto mais se move, se mexe, mais afunda. Na areia movediça não adianta você tentar se mover, lutar, se esforçar. Você precisa sair desse lugar, porque se você permanecer nele, certamente irá afundar. E já que estamos falando sobre o relacionamento com Deus, o que a sequência do capítulo 3 mostra é que o Senhor trouxe juízo e consequentemente expulsou Adão e Eva do jardim do Éden. Nós percebemos que Deus está tendo uma atitude extremamente drástica. E isso reflete a gravidade da aliança com Deus, reflete a importância do relacionamento com o Criador e como nós precisamos viver sob os seus termos. De maneira bem clara e prática, como o homem expressa as consequências do pecado no relacionamento com Deus, quando ele sente medo de Deus e não quer se aproximar dele, quando ele começa a criar ídolos, e ao invés de se aproximar do Criador verdadeiro, ele coloca em imagens, ele coloca em outros seres criados a sua esperança. De maneira prática, o homem expressa o seu distanciamento do Criador, quando ele tenta confiar em suas obras para se safar, para se salvar. De maneira prática, o homem expressa o seu distanciamento do Criador, quando ele olha para Deus e enxerga um carrasco ao invés de um pai. Quando a visão do Criador está distorcida, quando os olhos sobre Deus, ou direcionados a Deus, fazem com que o homem viva sob o medo de ser punido e destruído. Essas são consequências do pecado.
E aqui eu aprendo algo muito importante que eu compartilho com vocês. O verdadeiro problema não está na influência alheia que me instigou ao erro, mas na recusa de abraçar a culpa que é minha. Ah, mas o meu patrão, ele me induziu a mentir. Foi o meu líder do grupo pequeno que falou que não era para ir naquele lugar. Ah, mas foi o pastor, foi a igreja, foi a minha esposa, foi o meu irmão, foi o meu amigo, foi aquele líder. É essa cidade. A culpa sempre está no outro. E é nessa hora que você se distancia do seu Criador, do propósito que Ele estabeleceu em sua vida, porque você não assume a responsabilidade daquilo que você precisa fazer, e daquilo que você precisa viver no Senhor. Essa primeira porção do capítulo 3 vai mostrar um Deus santo que julga o pecado. Agora, na sequência desse capítulo, nós percebemos Deus julgando com justiça e misericórdia. Versículo 14, olha o que está escrito: então o Senhor Deus disse à serpente. Perceba, com Adão e Eva Deus conversou, né? Com a serpente, Deus fez perguntinha, trocou uma ideia? Não. Com a serpente, o que Deus fez? Juízo. Uma vez que fez isso, maldita é você entre os animais domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o próprio ventre, rastejará no pó enquanto viver. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Perceba, a serpente é amaldiçoada pelo Senhor. A serpente, ela é colocada sob uma determinação: rastejará no pó, como uma demonstração da sua humilhação e da sua derrota. Depois disso, você tem um versículo 15 que é chamado de proto-evangelho. Depois de João 3,16, um dos versículos mais importantes para você memorizar na Bíblia é Gênesis 3,15. A primeira mensagem de salvação, a primeira notícia de vitória do povo de Deus sobre Satanás. Gênesis 3,15. Onde o Senhor declara que o descendente da mulher, referindo-se ao Messias, iria pisar na cabeça da serpente, referindo-se à vitória de Cristo sobre o diabo. E lá em Romanos capítulo 16, versículo 20, o apóstolo Paulo disse: e o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Aleluia, glória a Deus. Essa é a hora que você tem que vibrar, meu irmão. É a promessa que foi feita lá na criação, no jardim do Éden, e que o apóstolo Paulo está dizendo, ela em breve irá se cumprir. A serpente será destruída. E quando você vai para Apocalipse, então você tem a confirmação desta realidade: Cristo é vitorioso sobre o diabo, para a glória de Deus Pai. Além disso, o versículo 16 vai mostrar: a mulher, ele disse, farei mais intensas as dores de sua gravidez, e com dor você dará à luz. Essa é a hora que você, mulher, olha para esse texto e diz: maldita Eva. E aí eu digo para você, no lugar dela, você faria igual. Como disse o pastor Kuyper semana passada,
estamos com a oportunidade de fazer diferente todos os dias, e quantas vezes também pecamos. Mas olha a consequência sobre a mulher: com dor você dará à luz. A maternidade, que é uma coisa tão especial, acaba sendo maculada pelo pecado. Há uma consequência no momento do parto. E ele continua: seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Aqui, Deus fala sobre uma tensão que vai começar a existir no casamento em consequência do pecado. Se não fosse o pecado, marido e mulher viveriam em plena harmonia e não teriam problema nenhum. Mas porque pecamos, temos conflitos. E esse conflito parece indicar uma luta de domínio, poder, de quem é mais forte. O desejo da mulher será pelo marido. E alguns vão interpretar que isso está falando sobre uma mulher que vive desejando ter o carinho, a aproximação do homem e não consegue ter isso. Outros vão interpretar dizendo que essa mulher vai tentar se sobrepor sobre o seu marido. Independente de qual seja a realidade do texto, a verdade é que causa uma tensão, porque o homem começa a subjugar. De alguma forma, entre o casal começa a acontecer abuso, ou algum tipo de força, ou algum tipo de uso de poder, de influência, ou algo que está na mão para ferir o outro. Um casal que deveria estar em harmonia começa a ferir um ao outro. Essa é uma consequência do pecado. E ao homem, versículo 17, ele disse: uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra o seu sustento. Eu lembro que um dia o irmão chegou para mim e disse: maldito Adão, amanhã eu vou ter que acordar às 6 da manhã só por causa dele. Quem aqui vai acordar amanhã cedinho, 6 da manhã, para ir trabalhar? 5, 6, Alguns estão pensando, mas é um maldito esse Adão, por que ele pecou? Calma, deixa eu te dizer algo. O trabalho não foi criado depois do pecado. O trabalho foi criado antes. Deus criou o trabalho num ambiente perfeito, onde não existia pecado. E isso era algo bom. Era algo cheio de alegria, prazer e deleite. Mas depois que o homem pecou, do suor do teu rosto comerás. Ou seja, você vai ter um esforço, um incômodo. Você vai ter que batalhar. O trabalho vai ser penoso, doloroso para o homem. Essa é uma consequência do pecado. Deixar de encontrar prazer, deleite na presença de Deus, e deixar de encontrar prazer ou deleite no trabalho que é um propósito do Criador para o homem nessa terra, são consequências que nós enfrentamos por causa do pecado. Percebemos claramente, meus irmãos, o quanto o pecado nos afeta, e o quanto o mundo deixou de ser o que Deus pretendia por causa do pecado. Versículo 18: ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá de seus frutos. Com o suor do seu rosto você obterá alimento, até que volte à terra da qual foi formado. Pois você foi feito do pó, e ao pó voltará. E aqui nós temos uma consequência também do pecado, que é voltar ao pó. Ou seja, morrer fisicamente. A morte física
é uma realidade que o ser humano começou a experimentar depois do pecado. Essa foi inclusive a palavra que Deus havia dito para Adão: se você comer desse fruto, certamente morrerá. E foi o que aconteceu. A morte entrou na história depois que o homem decidiu desobedecer o seu Criador. Aqui, meus irmãos, nós percebemos a segunda dimensão de conflitos que o ser humano começa a viver no relacionamento com o próximo. Se por um lado o relacionamento com Deus é completamente afetado por causa do pecado, o relacionamento com o próximo também acaba sendo destruído. Conflitos, busca por domínio ou poder, tudo isso acontece como consequência do pecado. Porque o homem disputa com a sua esposa para ver quem manda mais, para ver quem tem mais poder, para ver quem tem a palavra final, para ver quem vai decidir todas as coisas. Por que existe essa disputa entre casais? Por gastar com isso ou aquilo de acordo com a vontade de um ou de outro. Por que existe essa separação entre aqueles que deveriam estar unidos por causa do pecado? O pecado gera um anseio egoísta no coração do homem, e como consequência, mais e mais esse homem vai se entregando aos conflitos. O casamento, que era para ser um jardim de delícias, se torna um ringue, um local de luta, disputa, e onde a força é usada ao invés do carinho e do amor. Você percebe nesse contexto que muitos vão para extremos, ou para os extremos da luta exagerada pela sua força, ou para o extremo da passividade. Isso também acontece. Pessoas que dentro do casamento se eximem das suas responsabilidades e entregam para o seu cônjuge. Decide sozinho, amor, veja você. E não que o homem não possa compartilhar com a esposa, ou a esposa com o marido, é possível. O problema é quando você deixa de ser participativo dentro da sua casa. O problema é quando você se omite em lugares onde você deveria estar se posicionando, naquilo que você está percebendo. Esta é mais uma consequência do pecado, mas não se limita ao casamento. Todos os relacionamentos interpessoais são afetados. Por exemplo, mentiras que são contadas, ou ainda você tem o exemplo de pessoas que traem seus amigos, pessoas que são invejosas, violentas, que exploram o seu próximo, retirando deles aquilo que podem para o seu próprio bem, pessoas que são preconceituosas, que não perdoam, pessoas que são orgulhosas, famílias que rompem os relacionamentos, e tantas outras consequências na relação interpessoal. É importante nós percebermos aqui, meus irmãos, que os relacionamentos são diretamente afetados. E de uma forma muito clara, John Piper consegue esclarecer isso, dizendo: a essência do pecado é autoconfiança e autoexaltação. Primeiro para Deus e depois para os outros. O que é essa autoconfiança que ele está falando? É confiar mais em si mesmo do que naquilo que Deus diz. É acreditar mais nas suas próprias ideias do que nas ideias de Deus. A tentação que nós ouvimos semana passada. E o que envolve essa autoexaltação é colocar a si mesmo acima do próprio Criador, colocar a si mesmo acima do outro. Todo mundo aqui sabe disso. Os relacionamentos começam a dar errado quando você se acha mais importante, mais digno, mais merecedor,
Quando você se coloca numa posição de que tem mais direitos do que o outro. Imagine, a partir de hoje, lá no meu casamento, só eu, Robson, ter as minhas vontades sendo feitas. A comida, sempre a minha vontade. Que horas nós vamos dormir? A minha vontade. O que vamos comer? Minha vontade. Onde vamos tirar férias? A minha vontade. Imagine eu estabelecer tudo de acordo com a minha vontade, o meu desejo, aquilo que eu quero. Espera aí, isso é um relacionamento ou uma relação abusiva onde alguém está subjugando o outro? E é nesse contexto que nós aprendemos o respeito ao nosso próximo e aprendemos o valor dele. Além do relacionamento com Deus que é afetado, relacionamento com o próximo, também o nosso relacionamento com a criação. A terra se torna maldita por causa do pecado do homem. A criação, que antes era abundantemente produtiva, foi amaldiçoada. O trabalho, que era uma bênção, se tornou cheio de dificuldades. E aqui você percebe as dores e o sofrimento que envolvem a vida terrena. Os porquês que muitas vezes eu e você nós levantamos do sofrimento nessa terra, está fundamentado nessa realidade. Meus irmãos, não subestimem Gênesis capítulo 3. Esse texto da Bíblia nos dá uma base para nós entendermos muitos dos dilemas que enfrentamos enquanto seres humanos. Por que pessoas são afetadas por tsunamis? A resposta está aqui. Por que existem catástrofes no mundo? A resposta está aqui. Porque existe desarmonia na natureza, desmatamento, poluição, extinção de espécies, uso predatório da terra, mudanças climáticas, fome, escassez. Deus, o Criador, não fez tudo isso muito bom? Sim, Ele fez. Mas o nosso pecado afetou toda a criação. E é por isso que o apóstolo Paulo diz que a criação geme, anseia, deseja a manifestação dos filhos de Deus. Porque os filhos de Deus, quando estão atuando nessa terra, são redentores, ou seja, são capazes de promover uma transformação. São instrumentos de Deus nessa terra. E isso pode ser aplicado da seguinte forma: o juízo divino não é uma vingança de um Deus decepcionado com o homem, mas é a expressão de sua retidão, que busca com graça restaurar o que foi perdido. No momento em que você percebe Deus indo em direção ao homem, Ele poderia destruir a terra, sim ou não? Ele poderia destruir Adão e Eva e dizer: reset, vou recomeçar tudo aqui do zero. Poderia, sim ou não? E por que Deus não destruiu? É aqui que nós percebemos que o Deus Criador amou a sua criação, e por amar a sua criação começou esse projeto de redenção. E por amar a sua criação, trabalhou em direção à restauração da humanidade. Versículo 21 diz: e o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e sua mulher. Primeira moda da terra, meus irmãos, roupa de couro. Está na Bíblia, é sério. Pele de animal. Mas é interessante que Adão e Eva, eles tentaram se esconder, eles tentaram se cobrir, mas eles não conseguiram. Quem foi capaz de cobrir a vergonha de Adão e Eva? Deus. Esse versículo 21 aponta para uma realidade: somente Deus é capaz de cobrir a vergonha do pecado da
humanidade. É por isso que João Batista, quando viu Jesus, ele rapidamente declarou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é capaz de cobrir a vergonha do pecado? O próprio homem? Não. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é a provisão de Deus, aquele que foi entregue pelo Criador para que nós fôssemos guardados, purificados da nossa vergonha, do nosso pecado. Versículo 22 diz: então o Senhor Deus disse: vejam, agora os seres humanos se tornaram semelhantes a nós, pois conhecem o bem e o mal. Se eles tomarem do fruto da árvore da vida e dele comerem, viverão para sempre. Para impedir que isso acontecesse, para impedir que eles vivessem para sempre debaixo dessa condenação no pecado, o Senhor Deus os expulsou do jardim do Éden, e Adão passou a cultivar a terra da qual tinha sido formado. Depois de expulsá-los, colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro, a fim de guardar o caminho até a árvore da vida. O que nós percebemos? Deus expulsando o homem e a mulher do jardim do Éden. Algumas pessoas vão dizer: meu, que terrível. Essa é uma demonstração de que Deus estava com muita raiva deles. Não. Essa não é a expressão de raiva, de ódio da parte de Deus. É uma demonstração de graça. Remover eles desse jardim é um cuidado que Deus teve com a sua criação, para que ela não vivesse eternamente debaixo dessa condenação. Deus teve misericórdia de Adão e Eva. Aliás, esse capítulo 6 capítulo 3 expressa muitos dos atributos de Deus, características que são próprias do nosso Criador. Por exemplo, mostra que Deus, ele é justo. A justiça de Deus é transparente, é clara nesse capítulo 3, onde ele julga o pecado como deve realizar. Afinal de contas, não podemos nos enganar. Deus condenará os pecadores. Todo pecado trará consequências. Além disso, Deus é mostrado como misericordioso. No momento em que ele oferece a promessa de redenção, a misericórdia de Deus é ressaltada. Outro atributo do Senhor. Além disso, ele é apresentado como um Deus santo, um Deus que se distancia do pecado, um Deus que não pode viver no pecado. Afinal de contas, ele é alguém santo. Também Deus é revelado nesse texto como soberano, e isso mostra que ele contém em suas mãos o controle da história, a direção da humanidade, e todas as coisas são governadas debaixo da sua autoridade. Deus é apresentado como sendo bondoso. O homem não merecia nem as roupas, nem a promessa de redenção, mas Deus lhe entregou isso como uma expressão da bondade que ele carrega. E ainda Deus é demonstrado como gracioso, aquele que em generosidade planeja o caminho da salvação. Esse é o Deus que nós conhecemos depois da queda do homem. Um Deus que não retribui ao homem segundo o seu pecado, mas que por sua graça e misericórdia estende favor e se põe no lugar de restaurador sobre a humanidade. Lembra que eu falei para vocês que Gênesis 3,15 tem um proto-evangelho, uma mensagem essencial para todos nós cristãos?
Jesus. Lembra disso? Esse texto apresenta a expectativa de um redentor, alguém que viria para salvar a humanidade, alguém que viria para promover uma vitória sobre a serpente. Também esse texto de Gênesis 3,15 apresenta os parâmetros da redenção. Qual é o caminho para redimir a humanidade? O Redentor seria ferido no calcanhar, mas ele pisaria na cabeça da serpente. Esse texto apresenta a realidade do mal no mundo e como de fato, enquanto estivermos nessa terra, antes do juízo final, enfrentaremos a maldade. Mas, por fim, esse texto apresenta a vitória do reino de Deus sobre o reino das trevas, deixando evidente desde o princípio que o que acontece aqui não é uma batalha entre quem é mais poderoso, mas é sim uma declaração de que Deus é vitorioso sobre o diabo. E onde isso se cumpriu? Romanos capítulo 5, versículo 12, está escrito assim: quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Aqui o que o apóstolo Paulo faz é colocar todos no mesmo lugar. Adão pecou, mas o pecado entrou no mundo, e pela culpa do pecado, ou mesmo pelos pecados de comissão, nós também somos responsáveis. Por isso todos estamos debaixo de condenação. Todos precisamos de um Salvador. E então no versículo 17 ele diz: a morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva de justiça. E todos que a recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Um único homem, Jesus Cristo, o Filho de Deus. O Deus que se fez carne e habitou entre nós, que nasceu numa manjedoura como um homem, que passou por essa terra, foi humilhado, ferido, aprisionado, morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e foi assunto aos céus, está à direita do Pai e intercede por nós. Jesus Cristo, o Filho de Deus. É dele que nós precisamos. Ele declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A promessa de redenção se concretiza na pessoa de Jesus, o Filho de Deus. E a palavra de Deus afirma: todos que o recebem reinarão através de um único homem. Por isso, o meu convite a você nessa noite é refletir sobre quem é o Salvador da sua vida. Há uma tendência em nós de nos justificarmos, de culparmos os outros e responsabilizarmos os outros. Mas no dia em que nós reconhecemos que não somos perfeitos, no dia em que nós reconhecemos que somos pecadores e que precisamos de um Salvador, nesse dia os nossos pecados são perdoados.
o nosso fardo é arrancado, a nossa culpa é removida. Há perdão verdadeiro na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus que morreu por nós. E você é convidado nessa noite a se render a Jesus Cristo, a se entregar a Ele, dizendo: Jesus, eu reconheço que tento fazer tudo certo, eu tento ter boas obras para me salvar, mas eu sei, eu não consigo, eu não posso me salvar, eu preciso de Ti. Eu quero te convidar nesse momento a fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça. Se você também está nos acompanhando via transmissão, faça isso também. Feche os seus olhos agora, esse momento é muito importante na sua caminhada. O Pai está te chamando para um relacionamento com Ele, só existe um caminho, Jesus Cristo. Hoje você pode se render diante dEle e reconhecê-lo como Senhor da sua vida. Faça essa oração rendendo-se ao Senhor, aí no seu lugar onde você está, com os olhos fechados, com a cabeça baixa. Quero convidar você a repetir essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de Ti. Somente Você pode me limpar dos meus pecados. Somente Você pode me dar uma nova vida. E nessa noite eu me rendo ao Senhor. Eu Te recebo como meu Senhor e como meu Salvador, hoje e para sempre. Amém e amém. Ainda com os olhos fechados, cabeça baixa, se você fez essa oração, se rendendo ao Senhor, eu gostaria muito de orar pela sua vida, aí mesmo no seu lugar. Por favor, levante uma de suas mãos como um sinal de que você está se rendendo a Jesus nessa noite. Amém. Amém. Aí mesmo no seu lugar, você que fez essa oração se rendendo ao Senhor, eu gostaria de orar pela sua vida. E eu sei que o Senhor está fazendo uma obra verdadeira em seu coração. Por isso quero te convidar a ficar em pé para nós orarmos por você, clamando ao Senhor para que Ele derrame sobre tua vida da graça, do favor, dessa reconciliação. No seu lugar mesmo, estenda suas mãos para essas pessoas. Pai, nós colocamos diante de Ti cada uma dessas vidas que expressou o desejo de seguir ao Senhor e de seguir a Tua vontade, que expressou o desejo de se render a Jesus e viver os Teus propósitos. Oramos para que o Senhor derrame sobre cada um deles a graça do Senhor, a alegria da Tua salvação, a certeza da reconciliação e do perdão dos pecados. Nós pedimos por isso em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode se colocar em pé, por favor, toda a igreja. Se você fez essa oração aí na sua casa, você pode colocar nos comentários: eu me rendo ao Senhor, como demonstração de que você se rendeu a Cristo. Aleluia. Glória a Jesus. Nós vamos encerrar esse culto fazendo uma oração através dessa canção. Isso é muito importante, meu irmão. Não perca isso, é muito importante. Nós falamos sobre um Deus que está em busca da criação, de um relacionamento verdadeiro. Talvez hoje seja necessário você se voltar para o Senhor de coração, se arrependendo dos seus pecados. Mesmo você que já é um cristão batizado, já está na igreja há muito tempo, seu coração está frio, distante, indiferente, se humilhe diante do Senhor. O teu Criador te chama para um relacionamento com Ele. Você pode estar conquistando muitas coisas nesse mundo, você pode alcançar muitas posições nessa terra, e tudo isso é algo que pode ser positivo, mas entenda,
o que há de mais precioso é o teu relacionamento com o Criador. Por isso, você é convidado nesse momento a se render diante dEle. Se puder fechar os seus olhos, erguer seus braços, expressar sua adoração ao Senhor, você é convidado a fazer dessa música a tua oração, falando para o Senhor o quanto você deseja a presença e um relacionamento verdadeiro e profundo com Ele. Preciso de Ti, preciso do Teu perdão, preciso de Ti, quebranta meu coração. Como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de Ti. Senhor, não posso viver, não vale a pena. Escuta o meu clamor, pois que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Não posso esquecer, posso esquecer o que fizestes por mim, como até o céu, tua misericórdia sem fim. Como afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena, não vale a pena. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro
Precisamos de ti, Jesus. Cante mais forte isso mais uma vez. Distante, distante. Precisamos de ti, ó Pai. Nós precisamos de ti. Mas foi o Senhor que veio ao nosso encontro. Diante de tamanha bondade e graça do Senhor, nessa noite, nos rendemos ao Senhor, reconhecendo mais uma vez: precisamos do Senhor, precisamos de ti na nossa vida, todos os dias. Perdoa-nos pela independência, pelo pensamento altivo de que podemos caminhar com a força do nosso braço, pela força das nossas pernas. Perdoa-nos por essa altivez e arrogância. Mais uma vez nos rendemos, reconhecendo: precisamos de ti. Aqui está o teu povo pedindo a graça, a sabedoria, o discernimento, a orientação, para mais uma semana viver teus propósitos e glorificar o teu nome nessa terra. E essa é a minha oração, ó Deus, que o Senhor derrame sobre o teu povo de uma forma poderosa a graça para suportar os sofrimentos dessa terra, sabedoria para se posicionar diante das dificuldades. Que o Senhor derrame sobre o teu povo, Deus, provisão, mas acima de tudo que o Senhor enche a tua igreja de ousadia para sair deste lugar, proclamando a mensagem de que existe um Salvador, um Redentor, e nele está a nossa esperança. Em ti, Jesus, temos a certeza de uma eternidade, e certamente por esse dia esperamos, pelo momento em que estaremos com o Senhor para todo sempre e sempre. É isso que nós ansiamos e oramos nessa noite, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Você foi abençoado nessa noite? Glória a Deus, aleluia, glória ao Senhor. Siga em frente firme, nós temos esperança em meio à tragédia. A esperança está em Cristo Jesus. Que Deus abençoe você poderosamente. Abraça seu irmão, desejo para ele uma ótima semana. Vai na paz, meu irmão. E aí, tudo bem? Você acabou de ouvir uma mensagem poderosa e transformadora. E para você não perder nada, se inscreva no canal, ative o sininho, porque sempre quando nós entrarmos ao vivo, você vai receber uma notificação para não ficar de fora. E eu tenho algo para você. Eu vou deixar aqui 2 indicações, então já clica e continue recebendo mais de Deus. Um abraço e até a próxima.